Rodrigo, início de maio, tá bom? Início de maio. Bem, temos aqui. Essa perspectiva pode ater-se à explicação. A banca vai olhar para esse pedacinho aqui, tá? Bem, toda vez que você visualizar a crase, você precisa entender que existe a junção de dois As. Tem a crase, existe necessariamente a junção de dois As. A primeira coisa que você vai olhar, se a palavra seguinte é uma palavra feminina. A explicação, isso é uma palavra feminina. Se você tem a palavra feminina, aqui na frente existe o quê? Existe o artigo. Não é o explicação, é a explicação. Mas eu tenho também uma preposição. Se tem crase, tem preposição. E, gente, essa preposição, ela vem de algum lugar. Ela tá vindo de onde, ó? Essa perspectiva pode ater-se. O que se atém a alguma coisa. Ele se atém ao detalhe. Ele se atém ao erro. Quem se atém a alguma coisa. Então, você tem aqui esse verbo que pede a preposição e você tem o artigo. Toda vez que você colocar o artigo, esse artigo definido, ele especifica o substantivo. Ele cria um sentido específico, um sentido determinado para o nosso substantivo. E aí a banca pergunta, no período, o emprego do acento indicativo de crase em a explicação deve-se a quê? Deve-se à regência de ater-se, esse verbo ater-se, que é um verbo que aparece com pronome, é a forma pronominal do verbo ater, quem se atém a alguma coisa. E eu tenho também a presença do artigo definido feminino. Eu tenho aqui esse artigo a, que é um artigo definido feminino, que está antes do termo explicação. É exatamente isso. Por isso, essa questão é uma questão correta. Gente, o CESP gosta muito disso. Não é só identificar se o emprego é certo ou se é errado, mas conseguir justificar. Eu tenho a preposição que vem de algum lugar e eu tenho o artigo que está determinando alguma palavra. Beleza? Então, por isso, essa questão é uma questão certa. Legal, gente? Entendido? Tranquilo? Agora, olha o que nós encontramos nessa questão 3, cobrada recentemente pela banca. Ele vai focar em dois momentos. Eles chegaram à seguinte conclusão. E assim chegaram a uma conclusão. A banca vai fazer referência a esses dois pedacinhos, ó. A uma conclusão e a seguinte conclusão. Então, o que eu quero que você veja? Se eu tenho a crase aqui, a crase, ela vai marcar a junção de dois As. Aqui eu tenho, ó, a conclusão. Poxa, Grazi, mas e a palavra seguinte que tá ali no meio do caminho? Gente, cuidado com isso. O artigo, ele é do substantivo, ele não é do adjetivo. Quando eu penso na palavra conclusão, a conclusão, se você consegue colocar um artigo, isso aqui é um substantivo. E eu tô dizendo que a conclusão é seguinte. O elemento que caracteriza o substantivo é o nosso adjetivo. O artigo, gente, ele não é do adjetivo. Quando você tiver o adjetivo aqui, ó, você pode até tirar esse adjetivo. Ele não interfere. Você pode até tirar o adjetivo daqui, para que você consiga visualizar que o artigo é do substantivo. É a conclusão. Tudo bem? O artigo não é do adjetivo, o artigo é do substantivo. Então, nós temos aqui o artigo, a conclusão, e nós temos aqui o verbo chegar. Quem chega, chega a alguma coisa. Existe a preposição
que vem do verbo, e existe o artigo da palavra feminina. Agora, no outro momento, já dava para matar a questão por aqui, e assim chegaram a uma conclusão mais sutil. Uma conclusão, se eu tenho uma aqui, o uma é o meu artigo indefinido. E você sabe que diante do artigo indefinido não existe crase. Se você já tem um artigo, você não vai colocar outro artigo. Esse a que nós temos, quem chega, chega a. Isso aqui veio do verbo, isso aqui é apenas a nossa preposição, tá? Então, o que nós precisamos visualizar? Mantendo-se a correção gramatical do texto, poderia ser inserido o sinal indicativo de crase no vocábulo a, presente nesse trecho. Gente, há uma, nós já vimos que é impossível haver crase. Se eu tenho a uma, o a é apenas uma preposição. Não tem como. Dá para usar a crase ali? Não. A exemplo do que ocorre nesse trecho, impossível. Essa questão é uma questão errada. Tudo bem, gente? Alguma dúvida? Tranquilo? Dá aquele ok no chat para mim. Feedback para eu saber que está tudo claro. E vamos para a próxima, questão 4. Questão 4, prova do TRF. Prova do TRF da 6ª região. Temos aqui um trecho. E nesse trecho, ó, vou direto para cá, gente, ó, nem perde tempo, ó. Nem perde tempo. Nesse pedacinho, ó, discriminatória em referência a uma pessoa. Gente, se eu tenho aqui o uma, você já sabe, ó, é uma o quê? Pessoa. Esse uma que tá aqui é o artigo indefinido. Na frente do uma não existe crase. Você tem em referência a alguma coisa. Esse a que você está encontrando é apenas a preposição. Na frente do uma você não usa crase. Então, no trecho, em referência a, se você colocar o sinal indicativo de crase no vocábulo a, se você usar o acento ali, isso seria gramaticalmente incorreto. Sim, não tem como usar o acento nessa estrutura. Sim, isso é incorreto. Por isso, essa questão é uma questão certa. Diante do artigo indefinido, você não pode usar a crase. Beleza, galera? Tudo bem? Agora,